Chegou a hora da gente acompanhar o desabafo de Luana Piovani. A atriz recebeu o Domingo Espetacular e, pela primeira vez, abriu o coração. Ela falou das novidades da carreira, dos filhos. Luana Piovani falou também sobre um assunto delicado, o processo que enfrenta na justiça portuguesa. Ela revelou que foi vítima de violência processual. Foi uma conversa franca que você vê agora. Eu ainda estou vivendo um momento conturbado. Você sofreu violência? Eu sofri violência judiciária e só fui entender depois. Pelos meus filhos, eu tenho tomado decisões que eu jamais acharia que tomaria. Ser mulher é saber lidar com a dor. Sempre. Demais. Abril de 2023. A mesma Luana Piovani, que fala sobre dor e que está prestes a trazer revelações pessoais, me recebe assim, com um sorrisão para uma entrevista exclusiva. São dois corações num só corpo. É que pela primeira vez Luana Piovani se sente à vontade para conversar com uma equipe de televisão assim, olha, olho no olho, sobre tudo que está vivendo nesse momento. Muito bonito. Além desse punhal aqui que eu recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança. Quando você falou apunhalada, você se referia ao quê? Luana Piovani, que mora em Portugal, está passando uma temporada curta aqui no Brasil para cumprir uma agenda de trabalhos. Aliás, é bem o que ela está fazendo agora aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou conversar com a Luana Piovani. Precisa de muitas forças. Luana Piovani tem 46 anos e acaba de estrear aqui no Brasil um programa novo. Oráculo fala sobre o universo feminino e as batalhas que as mulheres enfrentam. E a gente quer tudo, né, cara? Sair de casa, fazer sucesso, mas a gente quis continuar sendo incrível em casa também. Encontro de mulheres com temas relacionados às coisas que eu acho que as mulheres têm que, como básico, ter um mínimo de informação para a gente conseguir se fortalecer. Rodrigo me largou. Luana começou a carreira como modelo em 1990. De lá pra cá já foram muitas novelas, peças de teatro, filmes. Eu não ganhei muito dinheiro. Talvez se eu tivesse assinado o contrato fixo desde os meus 16 anos, numa época onde todo mundo ganhava muito dinheiro com isso, com essas exclusividades e tal, que hoje já nem fazem mais sentido e que eu nunca achei que fizesse, por isso que eu nunca quis assinar contratos longos, talvez eu tivesse muito dinheiro. Os amores da Luana Piovani também viram assunto, desde sempre. Como quando se casou com o surfista Pedro Scooby, com quem teve Dom, de 10 anos, e os gêmeos Ben e Liz, de 7. A família toda decidiu se mudar para Portugal. E a separação, tempos depois, passou a ser compartilhada nas redes sociais pela própria Luana. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Eu acho que a internet não é lugar para se resolver problema de família. Até que Pedro Scooby ganhou na Justiça de Portugal uma ação que impede, neste momento, Luana Piovani de falar o nome do ex-marido. Então, se por acaso eu parar de falar, vocês já sabem por quê. É muito louco eu ter que vir aqui e sempre ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu tô querendo judicializar tudo. Porque há 3 anos eu passo por isso, mano. Mãe de 3, atriz, apresentadora, uma artista completa que nunca colocou filtros para falar sobre sentimentos e muitas vezes sobre dores da vida real. Pela primeira vez em uma televisão, Luana Piovani se sente à vontade para falar sobre si e sobre esse momento que tem enfrentado lá em Portugal. Aliás, ela está no Brasil e muita gente já está perguntando. Pensa em voltar para o Brasil, Luana? Não, não penso. Eu gosto de estar aqui porque tenho milhões de amores aqui, meus amigos, minha família, minhas raízes. Adoro trabalhar aqui porque gosto de falar para o meu povo e de lutar pelas causas que no nosso povo são prioridade. Não pretendo voltar a morar aqui porque só tem 4 anos que eu tô lá e eu fui para lá, o que não é fácil.
Você largar uma estabilidade de uma carreira e de uma vida pessoal já absolutamente organizada, como eu larguei, em busca de uma segurança e de uma dignidade para os meus filhos. Mas foi lá em Portugal que Luana passou a enfrentar momentos difíceis depois da separação com Pedro Scooby. O assunto é muito delicado e a Luana tem evitado falar sobre a separação e a briga na justiça. Mas durante a nossa conversa, ela desabafou. Qual foi o momento mais difícil, mais desafiador da tua vida? Olha, talvez tenha sido quando eu percebi que estava resvalando nos meus filhos. No meu filho mais velho aqui sente mais. Você sentiu o mais. que estava acontecendo? Sentiu, e aí me doeu profundamente. Porque eu tenho essa memória. Eu sei que gosto é esse. Você viveu isso? Vivi na separação dos meus pais. O filho mais velho da Luana Piovani e do Pedro, o Dom, chegou a postar esse texto numa rede social quando estava passando uns dias com o pai. Mãe, não adianta tentar tirar os patrocinadores do meu pai. Algumas pessoas podem estar do seu lado, mas seus filhos não. A gente não aceita mentira. E além desse punhal aqui que eu recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo sem saber o que ela estava fazendo, né, instruída para que ela apunhalasse a própria mãe. Tá vindo outro aqui. Quando você falou apunhalada, você se referia ao quê? A essa sensação terrível que é você viver uma vida com alguém e depois não reconhecê-la. Você se sentiu assim? Eu acho que a grande parte, assim, das mulheres que se separam, porque infelizmente a grande parte das mulheres que se separam acabam tendo muitos problemas na separação com a divisão de responsabilidades e tudo, enfim. Então é difícil você reconhecer no outro alguém que você não conhecia. Pronto. Tô sempre reivindicando os meus direitos na internet, né? Até ter sido colocado mordaça na minha boca, mas agora eu tô aqui. Do jeito que uma grande parte das pessoas queriam. Em dado momento você falou que estava se sentindo amordaçada, que estavam talvez tentando te calar. Isso aconteceu? Aconteceu. Teve uma sentença portuguesa, a qual eu não pude ir na audiência porque eu estava trabalhando, era a última semana da novela, mas isso não foi levado em consideração e a audiência aconteceu como se eu não tivesse ido, eu não tivesse dado importância. Foi nessa audiência em Portugal que Pedro Scooby ganhou a revelia à ação, na qual pedia para Luana Piovani não citar mais seu nome. Eu chamei fantasiosamente de mordaça, mas também tirei um ensinamento disso e consigo entender que a gente também se comunica através do silêncio. Na audiência mais recente, em Portugal, Luana e Pedro foram e estiveram frente a frente. E foi exatamente nessa que Luana diz ter sofrido muitos constrangimentos. Era uma audiência que se tratava de conciliação, mas que, infelizmente, em nenhum momento parecia que essa palavra realmente estava liderando aquele encontro. E eu não sabia que existia algo chamado violência judiciária. Você sofreu violência? Eu sofri violência judiciária e só fui entender depois. E aconteceu uma coisa horrível. Eu entrei, era uma juíza, uma mulher. Ela me constrange quando ela fala sobre o salário mínimo português, como se ela vivesse baseada em um salário mínimo português, ou como se o nosso nível de vida também se baseasse em algum tipo de salário mínimo. Nesse momento, Luana faz mais uma revelação, a de que enfrenta crises de ansiedade. E vem em que forma? Uma aceleração do batimento cardíaco, sudorese, você fica com confusão de pensamentos e você fica com uma respiração curta, o que não melhora a sua taquicardia. E a crise veio bem ali diante da juíza e do ex-marido no tribunal português.
Quando começou a me dar a taquicardia e a crise, eu me organizei e falei, não vou deixar me abater. Daí eu abri as minhas pernas, eu faço yoga, porque me ajuda na minha ansiedade. Eu abri as pernas, falei, vou deixar a minha coluna super ereta, vou colocar as minhas mãos em repouso e vou tentar organizar a minha respiração. A advogada da Luana Piovani, que entrou com recurso na Justiça de Portugal, detalhou o constrangimento que uma violência processual pode provocar. A violência processual ela pode ser praticada tanto pelas partes num processo, como pelos órgãos judiciais, através de juízes, promotores e também dos próprios advogados. No caso da violência processual praticada pelo judiciário, o juiz ou o promotor, o procurador, ele pode também ter condutas intimidatórias, constranger a parte, pode permitir condutas abusivas de uma das partes contra a outra. Se comunica Uma mulher através do forte, silêncio. decidida, amorosa, principalmente com os filhos. Quem é a Luana Piovani, mãe de 3? A Luana, mãe de 3, é aquela que busca a evolução o tempo todo, em nome do bem-estar dos filhos. Eu tô sempre tentando acertar, mesmo que eu erre. O tempo todo eu tô passando por um processo de evolução e aprendizado, principalmente nesse momento. Porque pelos meus filhos, eu tenho tomado decisões que eu jamais acharia que tomaria. Batalhas que a Luana Piovani enfrenta sempre desse jeito, sendo muito verdadeira e transparente. Ah, e sem arrependimentos. Os escorregões, os tombos também te ensinam a cair melhor. Sabe quando você faz judô? Você tem a aula do tombo, daí você começa a aprender a cair. É importante a gente cair, porque ninguém aprende no melhor. A gente precisa do sofrimento, da frustração, do erro para aprender. Você é feliz? Eu sou demais, sofro demais. Esse sorriso tem a ver com amor. Tem também. Tem? Tem um suporte maravilhoso do meu namorado. Ele chama-se Lucas, ele mora em Lisboa. Ele é brasileiro, ele é nascido no Brasil, mas ele é britânico porque ele foi criado fora. E ele me dá bastante suporte. Luana Piovani é assim, sem filtro mesmo, com muita alegria também. Ai, como ela gosta de falar, tá sempre ajeitando a coroa. Semana tá começando, ajeita a coroa. Eu dei uma polida na coroa antes de vir aqui falar com você. Então, um brinde a esse encontro. Muito obrigada. Obrigada. Demais, demais. Obrigada. Nós entramos em contato com a assessoria, os advogados e com o próprio Pedro Scooby. Nenhum deles comentou o assunto.